Muito boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos mais uma vez com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho maravilhoso que tem transformado muitas vidas. Então é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para estarmos estudando, meditando na palavra de Deus, esta palavra tão maravilhosa que tem nos abençoado grandemente. E hoje nós temos o grande privilégio de termos aqui na nossa mesa o nosso pastor Edson Borges de Souza, nosso pastor titular da PIBPP, juntamente com o pastor Gabriel, pastor auxiliar lá da nossa congregação do Jardim Colina. E hoje, como já é de costume, como já é sabedor de vocês, que nós sempre estamos estudando uma lição que já passamos pela nossa escola bíblica dominical. E hoje nós nos aprofundamos um pouco mais em alguns assuntos, alguma coisa que ficou ainda na nossa escola dominical. No dia de hoje a gente acaba nos aprofundando um pouco mais, os pastores têm um pouquinho mais de tempo para se aprofundar nesse tema. E hoje nós temos como título da lição, a lição de número 6, estamos estudando aqui os profetas menores, e tem como título, Assumindo uma atitude diante de uma terrível descrição. Estamos vendo aqui o profeta Amós. E a lição de hoje está baseada no texto áureo de Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós vamos orar, pedindo a Deus sabedoria e orientação para o estudo desta noite. Querido Deus, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui nesta noite para estudarmos um pouquinho mais da Tua Palavra. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, e que nesta noite, Pai querido, nós possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nos dê orientação, sabedoria, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. E após compreender, Pai, te pedimos que o Senhor nos dê forças para estarmos colocando em prática no nosso viver, Pai. Ser com os nossos pastores aqui nesta noite, que o Senhor esteja os orientando, Pai, para que eles possam trazer, Pai querido, esta palavra, Pai amado, nos orientar sobre a Tua Palavra, Senhor, e que nós possamos estar sendo fortalecido, Pai, com esta bendita palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa mesa de explanação bíblica, ser com o Flávio ali na transmissão, ó Pai, desse estudo, e que tudo, ó Pai, tudo que nós possamos fazer aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esta é a minha oração que eu faço, agradecida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos e amigos. O profeta Amós, um profeta realmente que foi escolhido por Deus para trazer orientação ali ao povo de Israel. E a mensagem de Amós é uma chamada ao arrependimento, e uma advertência sobre o julgamento vindouro de Deus. Então nós vamos ouvir primeiramente o pastor Gabriel, com as suas primeiras considerações sobre o assunto de hoje, e logo em seguida então o pastor Edson trará também as suas considerações sobre este assunto realmente muito importante para as nossas vidas. Vamos ouvir então o pastor Gabriel. Saúde a todos aqui da mesa, nosso diácono Oscar, nosso mediador, pastor Edson, nosso presidente, Flávio Claudino, o diácono que nos ajuda e sustenta lá na mesa de transmissão, também o Guedes, nosso irmão que está lá à entrada, não só fazendo seus deveres cotidianos, mas também de olho no que acontece na frente da igreja. E nós, nesse dia, estamos com a lição de número 6 da nossa revista trimestral. Ela abrange um trimestre de estudos. E a nossa lição número 6 traz como título
assumindo uma atitude diante de uma terrível descrição. E o versículo posto em destaque, Amós, capítulo 3, versículo 3, uma pergunta retórica divina: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Obviamente não. Obviamente não andarão. E a pergunta aqui se refere à condição espiritual do povo de Deus, que estava afastado da comunhão, afastado da presença, das normas de vida que estabelecidas por Deus. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele enviou seu profeta para avisá-los, dizer a eles qual era a situação, como era a perspectiva divina sobre aquilo que estava acontecendo dentro do seio do povo. E pede uma tomada de posição, como diz o título, para que assumam com a decisão pessoal e coletiva também, nacional até, uma atitude diante daquela descrição horrível que Deus estava dizendo, não só da situação do povo naquele momento, mas do que o futuro lhes traria se permanecessem naquela situação, naquela posição de rebeldia diante de Deus. E um resumo da nossa lição diz: tal qual o profeta Isaías, que foi um outro profeta enviado por Deus para advertir o mesmo povo, Amós, já dentro do contexto de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. O reino já estava dividido, como sabemos, Judá, o reino do sul, Israel, o reino do norte, que foi desarticulado, desfeito, e até hoje permanece assim, e só permaneceu Judá, que é a tribo de onde viria o Messias para nós. O grande império assírio da época havia derrotado os sírios. Alguns tendem a confundir sírios com assírios. Eram povos diferentes. Os assírios haviam derrotado os sírios, região norte de Israel, e isso gerou medo aos de Efraim. Efraim era a maior tribo do reino do norte, pelo qual se denominava todo o conjunto das tribos do norte, as 10. Chamava-se, quando se falava Efraim, falava-se de todas as 10. E a região de Samaria, que havia prosperado muito, e era uma rota comercial que ligava a Mesopotâmia, Síria, Israel e Egito, sempre foi cobiçada naqueles dias pelos grandes impérios da antiguidade. Isso tornava a região tensa, negociações comerciais e diplomáticas muitas vezes eram tornadas promíscuas, reprováveis por Deus. Ao que parece, pelas denúncias que chegam a nós através de Amós, Samaria prosperou muito, havia palácios, como é registrado em capítulo 3, versículo 10, casas de veraneio para o inverno e verão, diz o 3,15, luxo e luxúria, grande promiscuidade, incontáveis, como registra o capítulo 6, versículo 4 do nosso livro. Isto tudo levou este povo ao distanciamento da verdade, da humildade, da generosidade, enfim, do Deus verdadeiro. Israel estava completamente, ao que tudo indica, devotado a Baal, o Deus da fertilidade dos pagãos. Ninguém se lembrava mais que Deus era o Criador dos céus e da terra. E demais deuses das terras, quando eles se viam em lutas e dificuldades, além de não se humilhar diante do Deus único e verdadeiro, eles faziam alianças com deuses dos povos invasores. Realmente um quadro tenebroso. Lembrando que tenebroso, por falta, a gente não pode falar trevoso, a gente fala tenebroso. Muitas trevas havia ali. E nós não devemos perder oportunidades. Isso é o aviso que o livro nos dá. Amós não era da família sacerdotal, ou seja, descendente de Levi.
e nem da tradição royal, que é os descendentes de Judá. Nem mesmo era profeta de ofício. Ele era um pastor e certamente um comerciante que conhecia as rotas do comércio, os diversos lugares e pessoas, o que fica claro ao lermos os detalhes que ele fornece sobre as regiões da Síria, Israel, Judá, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Amós não era sacerdote por ofício, nem profeta por vocação. Era o que chamamos nos dias atuais de bivocacionado. Atuava em sua profissão pecuária e em suas idas e vindas anunciava a palavra de Deus com determinação, conteúdo, propriedade e coragem. Amós não se envergonha de sua origem humilde, nem de sua profissão. Não se esconde no mundo e não se escora na religiosidade falsa de sua época. Amós se posiciona de maneira muito enfática e contundente diante de uma sociedade má, perversa, corrupta e maligna. Eu gostaria de destacar aqui que ele fala que a profissão de Amós era pecuária. Eu já ouvi na igreja alguém dizer que Amós era um boiadeiro. O texto está nos dizendo que ele era um pastor de ovelha. Ele trabalhava com ovinos e não com bovinos, né? Então é interessante ressaltar isso aí, que às vezes circula aí por alguns lugares. Então, nós aprendemos no livro que não devemos rejeitar a lei do Senhor. E na lista dos itens que desagradam o Senhor e o fazem, poeticamente, figuradamente, rugir desde Sião, e que levam o Eterno a castigar os vizinhos, temos esses que a lição vai destacando, o pastor Edson vai falar com ênfase sobre alguns deles. Irreverência, corrupção, palavra tão familiar a nós nesses dias, né? Injustiça social, promiscuidade sexual. Contudo, a Judá, povo que fazia parte da aliança inicial do povo constituído do reino sacerdotal, a reprimenda é outra, e de maneira muito clara diz respeito à palavra. Lá de Amós, capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Judá, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo. Ou seja, é uma maneira daqueles dias de se referir, pela totalidade da malignidade do povo, não retirarei o castigo. Esses haveriam de receber a devida sanção, punição. Embora Deus continue misericordioso e queira restaurar, estabelecido que vai vir o castigo, veio. E não devemos abandonar a comunhão, é uma das orientações também do profeta. A atitude de Israel em abandonar a Deus, o culto do templo e a palavra que era explicada, explanada ali, não podia ser deixada de lado. E muitos, hoje, de um modo completamente ilógico, mais uma vez isso é dito tanto para Israel quanto para a igreja dos nossos dias, quando há lutas, dificuldades, guerras, escassez, etc., separam-se do Senhor, afastam-se do Senhor e buscam soluções outras. O autor diz que parece uma espécie de Alzheimer espiritual. Há um descontrole daquela mente espiritual voltada para Deus e não fica nem num lugar e nem em outro, nem num polo absolutamente abençoado com Deus, mas preferem fugir loucamente para um polo afastado de Deus. Quem assim faz esquece que é Deus em nossa vida. Quem é Deus? Qual a importância dele? Esquecemos muitas vezes de onde ele nos tirou, esquecemos dos livramentos, esquecemos do perdão e abandonamos o único que pode nos livrar, que pode nos libertar, o único que de fato nos ama. Então, assim fazendo, nós deixamos de andar com o Senhor e entramos em concordância, em acordo, em harmonia com a tragédia, com a idolatria, com a imoralidade
e uma palavra com o pecado. Lembrando que pecado é aquela condição inerente do ser humano de falhar com Deus, transgredir a lei, uma definição do Novo Testamento. E pecados são o fruto dessa árvore maligna implantada pelo pecado em nós, que nos leva, que nos induz a esse pecado da desobediência. E aqui a palavra está dizendo que o povo abraçou o pecado. E nós não devemos confiar na nossa força. Amós denuncia uma atitude corriqueira do povo de Deus. Em linhas históricas, diz o autor, vemos isso em Israel, na Europa, América do Norte e mais recentemente no Brasil. Povos simples, sem forças e sem riquezas. Mas quando o evangelho chega nesses lugares, muda o status de uma nação. Os homens que jogavam, bebiam, viviam em prostíbulos, agora trabalham, economizam, honram seus casamentos, crescem e prosperam. Na próxima geração desses homens, os filhos estudam em boas escolas, se desenvolvem. E com isso o país avança, há atitudes éticas, há moralidade, há perseverança na tradição e manutenção da palavra. 2 gerações adiante, os netos e bisnetos já discutem os valores do passado, já questionam a veracidade e utilidade da palavra de Deus. Nas escolas, família, economia e sociedade, e iniciam uma decadência ética, moral e espiritual. Quando os palácios são erguidos, equivocadamente assumem as rédeas de suas vidas e acham que já não precisam mais dos conselhos da palavra de Deus. Como está lá em Amós capítulo 3, versículos de 9 a 11. Acham-se autossuficientes. E aí estão em seríssimos apuros. Me lembro que na Inglaterra houve uma época em que havia grande consumo de bebida alcoólica. A Inglaterra estava numa situação muito ruim, alguns séculos atrás. E apareceram 2 irmãos evangelizando. A Inglaterra, naqueles dias, consumia uma bebida que foi até abolida aqui no Brasil na década de 30, se não me engano. Ela continha aqui no Brasil até 51% de álcool. Isso era bebido lá na Inglaterra. Me foge agora o nome específico dessa bebida. Ela é muito conhecida e até voltou. Já pode ser produzida novamente no Brasil. Então os pubs, que é o nome que se dá aos bares da Inglaterra, eles tinham o bar onde se consumia a bebida e ao lado tinha uma sala repleta de palhas pelo chão. Então o sujeito tomava aquela bebida fortíssima, quando ele estava bem embriagado, não conseguia mais controlar-se, eles levavam e jogavam lá na palha para dormir. E um após o outro, naqueles monte de palha para descansar, até recuperar e voltar para o bar para tomar absinto, é o nome da bebida. Para tomar absinto, uma bebida altamente alcoólica. Mas quando esses irmãos Wesley começaram a pregar, houve tal número de conversões que a Inglaterra se restaurou. Ela se reergueu, muitas coisas mudaram para melhor e ela se tornou posteriormente a potência que nós sabemos que foi e que mantém uma grande influência no mundo até hoje. Então é a presença de Deus que causa toda a transformação na sociedade. E Amós, nos seus dias, está dando aqui um conselho, um aviso, melhor dizendo, de Deus, para que nós tomemos uma atitude diante da descrição horrível do futuro. E Jesus já nos avisou que dias maus nos sobreviriam e estão no aguardo da sociedade humana tão corrompida pela frente. Mas todos aqueles que derem ouvido à palavra, que prestarem atenção na palavra, fizerem um pacto com Jesus, regenerando-se ou restaurando sua comunhão, porque Deus, como diz o nosso pastor Edson, nunca pune sem avisar. Estamos sendo avisados mais uma vez. Recomponhamos nossa comunhão com Deus. Busquemos com sinceridade, com contrição, a presença, a ajuda, a solução, a sustentação de Deus, para que nós venhamos ser abençoados. Então, os tópicos pelos quais eu passei nesse voo panorâmico
eram: não devemos rejeitar a lei do Senhor, que foi abordada na lição de domingo, não devemos menosprezar o ministério, tanto o alheio quanto o nosso próprio, e não devemos, e essa será abordada pelo pastor Edson, abandonar a comunhão, o que há de mais precioso. Um dia perguntaram ao pastor Russell Shedd, numa conferência em que eu estava presente, sobre diferenças litúrgicas de algumas igrejas. Nada grave, nada inegociável, coisas que poderiam ser suportadas caso a gente vá para uma igreja que tem uma liturgia diferente, mas que não fere a cristologia nem as doutrinas bíblicas. Perguntaram: pastor, se eu for para uma igreja, na verdade não é isso, a pergunta não foi essa, foi: na minha igreja há pessoas querendo fazer determinada atitude durante o culto, e uma grande parte não quer fazer isso, e a igreja está com uma dificuldade, com possibilidades até de, no crescer das coisas, se dividir. O que o senhor responde a essa questão? Ele falou: irmã, a coisa mais importante que há é a comunhão da igreja, a fraternidade, o convívio da igreja entre si, e nós devemos fazer tudo para preservar a comunhão, porque é a coisa mais valiosa que nós temos, e ela é estimulada, ela é desejada pelo Espírito Santo. Então, façam uma votação nessa igreja. Se a parte vencedora quiser adotar essa nova prática, que não era nada herética, né? Adiram, façam todos daquele jeito. Se a parte que vencer desejar fazer de um outro modo, a parte vencida adere, e vamos em fraternidade, em comunhão, servir a Deus com o melhor de nossas forças na igreja. Então, a partir de agora, comunhão, e não confiar na nossa força, as considerações finais, eu peço, por gentileza, ao pastor Edson, via nosso mediador, Diácono Oscar, que passe a palavra ao nosso pastor presidente para que discorra sobre esses tópicos aqui. Muito bem, então nós vamos ouvir o pastor Edson, né? Agora com os últimos 2 tópicos, né? Para podermos então compreender então um pouco mais sobre a nossa lição de hoje. Perfeitamente. Boa noite, meus amados. Diácono Oscar Soares Pereira, pastor Benedito Gabriel, e a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aqui pelo YouTube, né? E mais esta explanação da palavra de Deus. Hoje, só relembrando o tema, assumindo uma atitude diante de uma terrível descrição, não é? E não devemos abandonar a comunhão, os pontos já abordados pelo amado pastor Gabriel, muito bem abordados. A atitude de Israel em abandonar Deus, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, o culto, que é para Deus, o culto é para Deus sempre, e a palavra de Deus, que é ministrada no culto, porque nós, no culto, adoramos a Deus com os louvores, elevamos nossas orações a Deus, nossa gratidão, pedidos, né? E o ponto alto do culto é Deus agora, pela pregação, falando com o seu povo, falando com o ser humano, pela palavra dele, não é? E esse verbo esquecer, ele é muito recorrente na história de Israel, não é? E no livro de Juízes, que é um livro que mostra um período de grandes trevas, né, pastor Gabriel, irmão Oscar, mostra isso, o tempo todo a gente vê isso, né? Deus permitiu sofrimento para que eles voltassem, percebessem que aqueles ídolos não os livraria, e quando não tinha mais jeito, eles clamavam a Deus, Deus mandava um libertador, ficava lá às vezes 40 anos, né? 20 anos, como foi o tempo de Sansão, 20 anos de descanso, mas logo eles voltavam às práticas erradas novamente, se esqueciam de Deus. E o livro mostra lá, por exemplo, aquele Mica, né? Aquele Mica que estabelece, ele tem uma casa de ídolos e faz lá um éfode, que é um símbolo de adoração a Deus, que os sacerdotes usavam, né?
Mas aqueles símbolos não podiam ser copiados, não podia ser feito. Inclusive o óleo da unção, ele não pode ser feito. Ninguém pode fazer aquele óleo. Aquela fórmula não pode ser feita. É só para uso no tabernáculo. E você vê lá o Mica estabelecendo aquele levita, que era forasteiro, como pai e sacerdote dele, e para ministrar diante dos seus ídolos, a imagem de escultura e de fundição que ele tem lá, e outros ídolos, né? E essa questão é sempre recorrente, né? Se esquecer de Deus. E aí, Amós, como profeta, clama, como está aí no 3, 1 e 2. Ó israelitas, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito, de todas as famílias da terra. Escolhi somente a vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? Não é? Então, eles, se esquecendo de Deus, deixaram de andar com Deus. Não é? E aderiram à idolatria, e logo à imoralidade, não é? E o pecado em todas as suas manifestações. Não é? Agora, não devemos confiar na nossa força. Não é? O pastor citou a Inglaterra, não é? A questão do álcool e outras questões, onde álcool tem toda a prática também de imoralidade, de maldades. Não é? E o evangelho chegou com os irmãos Wesley, não é? E houve uma grande mudança. Não é? E aí, como já disse o pastor Gabriel, agora essa geração, como ele cita aqui, de netos, bisnetos, não é? Começam a questionar a veracidade da palavra de Deus e também se voltam contra Deus, não é? E aí não querem ouvir os pregadores, os ministros que ministram essa palavra bendita, se voltam novamente para a maldade, para o pecado, e aí a desgraça chega novamente, né? Porque o ser humano, por ser pecador, a tendência e natura dele é sempre se afastar de Deus. A começar de Adão quando caiu, né? Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. E Deus faz só a sua voz, né, pastor Gabriel, irmãos cá, irmãos? Adão, Adão, onde estás? Deus procura Adão. Continua procurando o homem até hoje. Deus sempre toma a iniciativa de buscar o homem no pecado. Então Adão deveria ter se voltado para Deus. Ele desobedeceu, que ele pecou. Mas não, ele se esconde. Né? Ele não se volta para Deus. Deus é quem vai em busca dele. Né? Então, e assim é o ser humano. Ele sempre, por ser pecador, ele quer sempre fazer a coisa errada, né? Sempre se voltar para aquilo que vai destruí-lo. O pastor citou a questão do álcool. Hoje tem as drogas, né? E tantas atitudes aí que trazem desgraça para a vida do ser humano, para a sociedade. E aí, na conclusão, ele lista aqui o abandono da palavra de Deus, não é? Porque, como o próprio Oséias lembra aí no capítulo 4, o meu povo erra porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Não é? Segundo, o desprezo pelo ministério profético. Não é? Veja que o Amazias, que é o sacerdote lá em Betel, do culto idólatra de Jeroboão II, ele despreza o profeta Amós, no capítulo 7. Vai comer teu pão, ele despreza. Né? E aí Amós falou, olha, na verdade eu não sou nem profeta, não sou nem filho de profeta, eu cuido de gado, que é uma palavra que também pode se aplicar à ovelha, né? Pode se aplicar, mas geralmente ela sempre se aplica, como já disse o pastor Gabriel, a boi mesmo. Por isso que ele é chamado de pecuarista, né? E ele fala, eu sou pecuarista e plantador de sicômoros, né? No capítulo 7 aqui, no versículo 14, né? Plantador de sicômoros, né? Ficos, né?
Então é isso, não é? E ele estava ali e estava sendo desprezado. Agora, uma coisa que a gente sempre nota, foi o caso também do pastor Gabriel Moscado de Jeremias, que sempre tem um falso profeta contrapondo a verdade. Aquele Hananias, que Deus acabou matando ele desafiou Jeremias, dizendo que o povo não ia ficar 70 anos no cativeiro. E aqui é esse Amazias, né, que adora lá o bezerro de ouro, o culto de Jeroboão. Primeiro, que agora o segundo também prossegue, né? E nessa rebeldia toda, porque eles viviam um tempo de grande prosperidade. Jeroboão II foi assim o auge, né? Como ele cita aí, casa de veraneio, né? Vacas de Bazã, que é um termo para nós, na nossa língua, muito estranho, né? Mas tem a ver com mulheres muito ricas, poderosas, né? E nessa prosperidade eles se perderam. Como hoje também. Daí, recentemente perguntei aí para um pai sobre um filho que está muito bem. Esses dias eu perguntei, faz anos que eu não o vejo. Encontrei esse pai e o filho, está muito bem. E a fé? Pastor, não vai na igreja. Moço que cresceu na igreja, está longe de Deus, né? Muito bem materialmente, mas espiritualmente longe de Deus, né? É a palavra de Cristo, a igreja de Laodiceia, né? Pastor, irmãos, irmãos, você fala que rico é, na verdade você é um pobre miserável, né? Porque Laodiceia é uma cidade muito rica, né? Muitos ricos ali na igreja, mas eram ricos materialmente, mas espiritualmente eram pobres, cegos e nus, que eles produziam também o colírio, né? Pobres, cegos e nus. E assim é hoje também, muitos filhos que estão muito bem. Vários que eu já perguntei, vários. Gente que está aí muito bem na vida, mas longe de Deus, né? Não valorizam a palavra, nem o pregador, o mensageiro, que é o ministério profético, não é? Aí vem a decadência ética e moral, né? No caso mesmo desse aí falei, na questão, casou, não, está morando junto com a pessoa. Então, é assim, né? Vai a decadência. Com isso vem também a violência, né? Acabam se envolvendo em situações perigosas. E é tempo de assumir, diz o autor aqui, a centralidade da palavra de Deus. Crer na pregação profética, que é a pregação da palavra, não é? E não existe profecia, a revelação está fechada, o cano sagrado fechou. Então, quando falamos hoje de palavra profética, é a palavra bíblica, revelada e escrita, né? Não existe revelação paralela ou suplementar à Bíblia, né? Então, é como Paulo fala aos Gálatas, né? Mesmo que um anjo, né, desça do céu para dizer algo diferente, é anátema. Vocês têm que crer na palavra revelada e ponto, né? Mesmo que eu diga algo diferente, também não é verdade, é só a palavra. E é interessante, os bereanos, em Atos 17,4, né, tudo que Paulo falava, eles conferiam com as escrituras para ver se era aquilo mesmo, né? E é o que devemos hoje também fazer, vigiar todo dia, estarmos meditando na palavra. Como disse Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Então, vigiar todo dia. E como Deus diz a Josué, o próprio Deus, né, o Deus eterno, medita no livro desta lei dia e noite. Dia e noite, olha, dia e noite, para que faça prosperar o teu caminho, né? Ou seja, a verdadeira prosperidade não é terras, dinheiro, né? Eles iam agora atravessar o Jordão e tomar posse da herança prometida. Mas a maior prosperidade é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra. E o livro de Provérbios mostra isso o tempo todo. A sabedoria está clamando, né? Então, que é Deus falando, chamando, né? A minha sabedoria é melhor que prata e ouro, né? Mas o pessoal quer o dinheiro e não a sabedoria de Deus, né? Interessante que não, aquele livro muito famoso, O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, né? Ele fala que o tesouro são os pergaminhos, né, que estão lá no baú, né? Não é dinheiro, né?
E quando alguém, às vezes, nós que somos pastores, né, os caras que acompanham as vidas das pessoas, principalmente uma pessoa que está em situação muito vulnerável financeiramente, quando você fala isso, ele fica, mas eu preciso do dinheiro. Ele não entende que a sabedoria de Deus é a maior riqueza, que vai levá-lo a ter tudo o que ele precisa. Não é? E quando ele pratica a justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Termino com o Salmo 37, 25. Davi já idosinho, né? Fui moço, agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o justo, ele tem a bênção de Deus, que é o que a gente mais precisa. Não é? Deus promete a Abraão bênção, primeiro pode ver que é sempre a bênção, depois terra, depois descendência. A descendência precisa da terra e primeiro da bênção. Não é? Então, que nós também, em nosso tempo, não percamos a visão de Deus. E como Israel nesse tempo perdeu, e se perdeu, né? Porque depois de João II vem Zacarias, que só governa 6 meses, depois vem os outros, né? E Menahem, Pecaías, enfim, Peca. Esse Peca matou num dia 120 mil pessoas. Veja, que homem terrível, violento, né? Mas é bom sempre ressaltar que nesse sacrifício que eles praticavam a bezerro de ouro, a Baal, Moloque, havia sacrifício de pessoas, de crianças, né? Então muita gente morria. Então quando peca mata 120 mil, eles matam mesmo. Porque quem se afasta de Deus vai para a morte. É o caso dessa ideologia de hoje, que cultua a morte. Querem matar o bebê no ventre da mãe. Querem achar normal que uma mãe aborte em qualquer fase da gestação. Eles já praticavam isso também no passado. Né? Basta ver lá a descrição de Jerusalém em Ezequiel 16, né? Naquela alegoria, né, pastor Gabriel, irmão Oscar, irmãos, de Jerusalém como uma bebezinha abandonada no campo, ainda com cordão umbilical esvaindo-se em sangue. Esse é o retrato do infanticídio de muita criança que era abandonada. Né? Muita violência mesmo. Agora, quando o homem se volta para Deus, acaba tudo isso. Tem paz, alegria, proteção das crianças, das mulheres, dos idosos, né? Dos vulneráveis. Então, com Deus é vida. Como diz Jesus, né? O ladrão, que é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. Vida com abundância. Isso é maravilhoso. É interessante que, pastor, fazendo as suas considerações, eu me lembrei desse texto de João 10, 10, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância, né? Mas infelizmente muitas pessoas não compreendem, né, a questão dessa vida em abundância, né? Jesus é a suficiência para a nossa vida, né? É ter a certeza que teremos vida eterna, né? E Jesus também, ele nos orienta, nos fala que ele não vai deixar ninguém desamparado, né? Ele vai providenciar sempre o necessário para as nossas vidas, né? Não é essa questão aqui, né? Que estava vivendo, né, o povo de Israel nessa riqueza, nesses bens materiais, né? Essa vida luxuosa e tudo mais, e distante de Deus, né? Isso é muito triste. Mas eu gostaria de trazer aqui uma curiosidade para que nós possamos fazer ainda mais um comentário, né? Primeiro, pastores, é que Deus falou através de Amós, né? A um povo em tempo de prosperidade, né? Quando vem isso na nossa mente, prosperidade, parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo bem, estão vivendo financeiramente bem, né? Mas nós vemos que a abundância, né, no caso aqui de um texto, a abundância dos celeiros, não representa a alegria de Deus, né? Eles estavam bem, estavam vivendo uma vida realmente, né, luxuosa. Mas quando nós vemos aqui a lição, né, nós vemos que eles estavam distantes de Deus, adorando ídolos. E uma coisa interessante também, pastores, é que, num comentário aqui, que nós vemos que
não existia classe média, né, na época. Ou era os ricos, ricos, e os pobres, pobres. Não existia classe intermediária, né? Então, eu gostaria que os pastores, o pastor Edson já comentou um pouquinho, mas que a gente se aprofundasse um pouco mais dessa questão, então, da Amós, então, ser separado por Deus para falar um povo que estavam vivendo uma vida de prosperidade. Irmãos, nós sempre tivemos na sociedade humana economia. Economia no sentido de organização dos negócios. Os negócios estão bem organizados, tudo funciona corretamente, tributos recolhidos, lucro para os comerciantes, as famílias adquirindo bens, vivendo saudavelmente, em paz, sem guerras, né? Mas isso, sem Deus, não tem nenhuma previsão de durabilidade. Ela é passageira, fugaz. Nós vimos essa semana 3 tornados no Paraná. Não estamos dizendo aqui que os tornados atingiram as pessoas por questões por essa perspectiva religiosa que nós estamos abordando aqui. Nós estamos falando do fato em si. Eu vi uma entrevista com um senhor que tinha uma oficina mecânica com o filho dele. E o repórter foi falar com ele, quase não conseguia falar, chorando. Ele falou: eu e meu filho construindo essa oficina, trabalhando toda a vida, muito trabalho, e agora de repente nós perdemos tudo, não temos nada. Ele não tinha nada no sentido material, econômico, e se ele não fosse um homem temente a Deus, ele realmente não tinha nada. Porque caiu também uma igreja evangélica naquelas imediações. Mas nunca não entrevistaram ninguém, porque se fosse falar lá, certamente alguém diria: nós somos vitimados pelo infortúnio de sermos atingidos aqui pelo tufão aqui, né? Tem outro nome, não é tufão, é o tornado. Mas Deus nos preservou a vida e nós vamos recomeçar e faremos tudo de novo. Então a única riqueza realmente é estar em paz com Deus, é saber que Deus nos guarda, nos conduz, e não que a instabilidade material seja algo a que nós devamos agarrar, né? Lá o Salmo 37, 4, 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, sadiamente. E o 5 fala: entrega teus caminhos, o teu projeto de vida ao Senhor, e Ele, né, tudo fará. Ele faz. Quando nós achamos que nós podemos fazer, até foi abordado na lição, o item que o pastor Edson discorreu aí: não devemos confiar na nossa força, nem que ela aparentemente esteja produzindo resultados materiais para nós. Não. Deus é o ápice de tudo para nós, espiritual, material. Ele nos ajuda quando estamos bem e quando nós estamos em situações difíceis também. Essa é a minha perspectiva do assunto, irmão. Talvez o pastor Edson tenha alguma outra colocação a fazer. Então, é questão de uma curiosidade. Até o senhor já tinha abordado em relação a essa questão, né? Que Deus, né, falou através de Amós a um povo em tempo de prosperidade, né? Então, aparentemente, eles estavam bem, porque estavam vivendo, os celeiros estavam cheios, não havia guerra. Então, financeiramente, materialmente, estavam bem. E Deus, então, levanta Amós, então, para falar a esse povo, né? A gente fica achando, né, humanamente, falando, mas por que então Deus ia falar a esse povo se eles estavam bem financeiramente, estavam os celeiros lotados, né, não havia guerra? Por que será, pastor, que houve então essa... Eu acho que o pastor Gabriel já abordou, e o autor da lição mostra isso, se esquecer de Deus. Porque lá em Deuteronômio, Deus fala, né, quando vocês estiverem na terra, forem próximos, cuidado para não esquecer da lei. Porque é aquela pergunta: quem é mais importante, o Deus que abençoa ou a bênção de Deus? O dinheiro que o papai ganha para o sustento da família ou o papai? O almoço que a mamãe coloca na mesa e a esposa ou ela?
Quem é mais importante? A nota do filho que ele tira na escola ou o filho? Quem é mais importante? O meu corpo, a minha vida ou é a roupa? Então é isso. Então, o ser humano ele não pode perder a visão do transcendente, não pode. Essa visão espiritual, não pode. E na questão da tragédia, eu estava olhando aqui, acho que é bom, pastor Gabriel, irmão Oscar e amados, se lembrar de Lucas 13, 1 a 5. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes não vos arrependedes, todos vós perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependedes, todos vós também perecereis. A nossa vida pertence a Deus. As pessoas que morreram pelo tornado, poderia ser eu no lugar delas. Poderia ser qualquer um de nós. Que a nossa vida pertence a Deus. Ele tem o controle de tudo. Não é? Então, quando a gente vê um sofrimento do nosso semelhante, seja uma enchente, não é? Um tornado, ou um incêndio, qualquer outra situação que traga a morte, temos que lembrar que a nossa vida pertence a Deus e nos humilhar, não é? Vendo o sofrimento do nosso semelhante, não se voltar contra Deus, porque há muita gente que nessas horas, mas Deus não existe. Se Deus existisse, meu pai não teria morrido dessa forma, ou meu filho. E isso é uma afronta a Deus, isso é muito perigoso, não é? Então, quando a gente vê esses sofrimentos, né, deve se humilhar diante de Deus e pôr a cara no chão e se humilhar, ficar bem quietinho. Como disse Jó quando perdeu naquela tragédia os filhos, o que ele disse? Deus tomou, pôs o rosto no chão e disse: Deus reconheceu a soberania de Deus. Né? Como aquele homem sofreu, aquela enfermidade que ele enfrentou, não perdeu a sua integridade, retidão, e no final Deus deu tudo de volta para ele. Mais 10 filhos, redobrou a riqueza dele, né? Mas em nenhum momento ele zombou de Deus. A própria mulher mandou ele zombar: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Deus, você me fez o bem, como eu vou agora? Então, a gente vê pessoas que, né, ficam blasfemando, zombando, né? Mas devemos ter essa posição, né? Agora, na questão que o irmão Oscar falou da pobreza, não havia classe média, que essas ideologias que negam a existência de Deus, eles querem sempre fazer isso mesmo. O pastor Gabriel tem muito conhecimento nessa área. Destruir a classe média, eleger uma oligarquia, que é um pequeno grupo poderoso rico, e deixar todo mundo na pobreza. Essa nunca foi a visão de Deus. A visão de Deus sempre, pode ver lá em Deuteronômio 7. A pessoa tomou dinheiro emprestado, não pôde pagar, vem o ano da remissão, onde o credor deveria perdoar a dívida, para que não houvesse pobre na terra. Deus não quer isso. Perdeu a fazenda, uma propriedade, a família ficou sem nada, está abrigada aí em algum lugar. No ano do jubileu, voltava tudo para a família. Aquela fazenda, tudo voltava. Porque o que fica claro é que a terra, Deus sempre deixa claro, a terra é dele. A nossa vida é dele, a terra pertence a ele. Né? E lembrar da vida eterna, o pastor Gabriel falou nisso. Né? Então, a pessoa que morre, a vida não acabou. Deus a recolheu daquela forma. E ela está na eternidade. Ela está com Cristo. Né? Então, Deus não quer que ninguém fique sofrendo, né? Fique aí penando. Deus quer sempre abençoar.
Quer dizer, todo o sofrimento que vem para Israel é sempre cada desobediência. Sempre. Eles abandonam a Deus, acreditam que a conjunção com aquelas prostitutas cultuais vai trazer prosperidade para a terra, e só vai trazer desgraça. Quando eles obedecem, é isso aí, é a prosperidade que Jeroboão enfrentou. Aliás, teve, né? Muita bênção. Mas quando eles se afastam de Deus, aí vem todo o sofrimento. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória dele, não para nosso regalo pessoal, né? Então, é um problema. Muito bem, meus irmãos e amigos. Eu gostaria, mais uma vez, também, com certeza, talvez aqui quem está acompanhando, né, a nossa lição, no texto aqui de Amós, né, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: O Senhor bramarás de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. E no capítulo 3:8 diz assim: Bramiu o leão, quem não temerás? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então aqui, pastores, o texto usa aqui, né, uma figura, né, de leão feroz, né, pronto para devorar aqueles que são maus e infiéis. O que a gente poderia compreender então desses dois versículos aqui? Que Deus realmente não estava, né, insatisfeito, não estava insatisfeito com a postura, né, de Israel. E o texto mostra aqui, né, a figura de um leão, né, feroz. Então realmente Deus não estava satisfeito, né, com a postura, e com a figura aqui usada ele estava furioso, né, com a atitude do povo também, né. Irmãos, está lendo a sua versão? Sião, o Senhor? Não, é o 3:8, né? Não, é o 1, 2. E disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz. Aí está uma coisa, uma figura de linguagem, poesia na verdade, né? De uma força muito grande no meu entender, porque na minha versão diz assim, eu tenho a revista atualizada aqui, o Senhor rugirá. Rugir é próprio do leão. Já na sua tradução está falando que o Senhor bramará. O bramido é algo particular do mar. O mar tem bramido. Então é um rugido tão forte que é maior que o do leão. O bramido do mar é muito mais alto. Muito maior. Então está falando que Deus está tão desgostoso com o pecado que ele usou a única linguagem possível para a gente dar uma dimensão que a língua normal não pode dar. A poesia, né? Bramará. Então Deus está extremamente desgostoso com o pecado do povo, né? Muito. E ele punirá. Ele já prometeu aqui adiante que ele ia punir mesmo. E no capítulo 3, o meu irmão leu aí, 3:8. Rugiu o leão. Quem não temerá? Pergunta retórica, todo mundo. Né? Falou o Senhor, quem não profetizará? Está impedido o povo, impedido não é possível o povo não ficar com medo, e é impedido o profeta de calar a boca também. Tem que falar. Tem que falar. Então a responsabilidade pesa nos dois ombros, né? Do que está com Deus e do que está afastado de Deus. Irmãos, havia uma aula, pastor, no seminário, não sei se o senhor lembra disso, né? Acho que lembra, né? Uma aula sobre conectivos na Bíblia. Estudo só de conectivos. Nós ficamos uma manhã inteira lendo a Bíblia e vendo conectivos, a força dos conectivos. Preposição, conjunção e tal, né? Mas a força da poesia nunca abordaram com a gente.
quão poderosa ela é. Porque quando faltam, as palavras não bastam mais para significar uma coisa, a gente apela para a figura poética. Deus não ruge, Deus não brama. É para a nossa compreensão limitada e humana que fala quanto ele está indignado com aquela coisa que está acontecendo contra a vontade dele. E ontem eu aprendi mais uma lendo Tiago. Eu não sei nem se eu devo falar aqui. Que o Espírito tem ciúmes quando a gente está afastado de Deus. Mas isso é uma conversa para outra vez. Esse ciúme é o zelo, né? Obrigado. Esse ciúme é o zelo. Essa seria a palavra correta. Anseia por nós. O zelo, deixa eu falar no microfone. É o zelo. Eu acho que zelo seria bem adequado. Mas quando põe ciúmes ali... Ele tem um cuidado especial, né? Eu fiquei a manhã toda pesquisando lá porque a conotação moral nunca é boa, ciúmes. Então a gente precisa ter cuidado também com as palavras. Às vezes a tradução não ajuda. Uma palavra. Isso pode comprometer um contexto todo, né? Que o ciúme no contexto é o zelo especial que ele tem pelo seu povo. Mas né? deveria usar zelo. Mas agora falando de leão, interessante. Tem gente que só associa leão a Cristo. Mas leão em Amós é a voz de Deus. Deus falando como o leão que ruge. Mas lá em 1 Pedro 5,8, o leão é o diabo, que ruge como leão buscando a quem possa tragar. E também o leão é Jesus, porque o leão da tribo judaica é o leãozinho, né? Quer dizer, simbolizando o cetro do Messias, né? Jesus como o leão da tribo de Judá, ou seja, o cetro está com ele. Por isso que tem que ver o sentido, né? Quer dizer, leão aqui é Deus falando, leão no contexto messiânico é o Messias, e também em Pedro é o diabo que ruge como leão, buscando a quem possa tragar. E está em foco tem também que ver o sentido, né? a importância de quem está fazendo esse rugido, esse bramido. Que o leão é o rei dos animais. E Pedro fala que o príncipe desse mundo, né, Satanás, então, não fica mal também aplicar leão no sentido negativo para ele, né? Agora é bom lembrar também, Bubeck tem um comentário, ele diz, quando os leões atacam um rebanho, os mais velhos já não podem correr tanto, eles rugem. E a manada sai disparada. Quem é a vítima fatal dos leões mais novos? Sempre que está isolado do grupo. Esse vai ser pego. É o caso do crente que quase não aparece na igreja, que é um turista. Quase não vem só de vez em quando. É a vítima fatal do leão, que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, né? É isso. Que bom, como é gostoso, né? Estarmos estudando, falando da palavra de Deus, tirando as nossas dúvidas, né? Tirando aquelas curiosidades a respeito da palavra de Deus. Mas o tempo passa muito rápido, né? E nós já estamos chegando aqui, ó, já ao final da nossa mesa de explanação, tá? E eu quero aqui deixar o convite para você estar conosco todas as sextas-feiras, a partir das 19h45, né, com a nossa mesa de explanação bíblica, né? Estaremos sempre estudando uma porção da palavra de Deus, né, sempre para o nosso crescimento, nosso conhecimento cada vez mais, né, da palavra do Senhor. Quero te convidar também para estar aqui na nossa igreja, na nossa escola bíblica dominical, onde estudamos, né, a revista, né, a palavra de Deus. Então, você é o nosso convidado para estar conosco aqui na escola bíblica dominical, todos os domingos, né, a partir das 9 horas da manhã. Nossa igreja fica aqui na Avenida Manuel Goulart, número 503, no centro de Presidente Prudente. Tá? Você é o nosso convidado. E então já estamos chegando ao final desta mesa. Eu vou pedir para o pastor Gabriel estar nos levando a Deus em oração, terminando assim essa mesa de explanação. Deixa eu só fazer um comentário que pastor. Acho que vai bem. Pois não, pastor. Que Deus, geralmente os vocacionados são chamados desde bebês. No caso de Moisés foi separado bebê, Samuel, Sansão, Jeremias, né, Ezequiel, né, Isaías bem jovenzinho foi separado. Mas Deus também chama adultos.
E Amós é um exemplo. Ele é um homem adulto, pecuarista, né, plantador de sicômoros, né? E Deus o chama, tira ele da missão dele para ser o profeta. Sem nenhuma formação profética, nada. Ou seja, Deus chama quando Ele quer. Geralmente, quando pequeno, Ele separa. Mas chama também adultos. Pode chamar o Oscar hoje, o Flávio. Ele pode chamar hoje quem Ele quiser, em qualquer idade. Mas geralmente, devemos prestar atenção nas crianças. Que geralmente dá... Ontem minha irmã falou de um moço que vai ser consagrado numa igreja aqui. A pastor disse que desde pequeno e eu conheci esse menino pequeno. Ele tinha uns 4, 5 anos, quando ele ia na minha mãe em São Paulo. E disse que minha irmã falou que ele brincava de ser pastor. Queria ser pastor quando criança. E vai ser ordenado, acho que a semana que vem, na igreja aí. Então, né, Deus chama em qualquer idade. Mas veja, ele, desde criança, havia um plano de Deus. E quero pedir também, pastor Gabriel, o senhor orar por uma menina, chama-se Maria Fernanda. Ela falou Maria Eduarda na gravação, mas depois ela falou Fernanda no final. Um pedido da irmanagem. Eles perderam o pai recentemente. E agora a menina apareceu um tumor no cérebro e deu metástase. A família está desesperada. Eles não são crentes. E a irmã Nádia pede as orações. Pai eterno, Deus Santíssimo, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, prova do teu amor, Senhor, incondicional por nós, tão afastados dos teus projetos, mas pela tua misericórdia e graça, chamados a sermos teus filhos em Cristo Jesus, a quem destes o Espírito Santo no dia de nossa conversão, segundo a tua bendita e infalível palavra, nesta condição, nesta manhã, pela qual agradecemos, e também pela oportunidade e liberdade de estarmos aqui tratando dos assuntos do reino, nós nos apresentamos a ti agradecidos, Pai, por esta possibilidade de servirmos, por este chamado no teu tempo para cada um de nós, cada um na sua função, no seu ministério. E te agradecemos, Senhor, por esta igreja, pelas vidas que aqui se reúnem e fraternalmente te buscam. E pedimos a tua graça e misericórdia sobre todo o colegiado pastoral, a diretoria, o diaconato, a membresia, todas as famílias, desde o mais jovem bebê ao mais idoso adulto. E apresentamos a ti, Senhor, pedindo o teu cuidado, a tua graça permanentemente sobre todos, Pai, porque precisamos de ti. Nada podemos fazer sem ti. E apresentamos diante de ti agora o pedido especial do pastor Edson, pela Maria Fernanda, que está acometida desta enfermidade, Pai. Suplicamos que a tua graça, o teu poder, com a tua sabedoria, possa estar tratando desta jovem, da família da jovem e de todos os que estão envolvidos no tratamento de sua enfermidade, médicos, enfermeiras, e todos da família, todos os que a conhecem, que ela viva num contexto de consolação e de apoio para que aguarde em ti a solução para as suas necessidades, Pai. Abençoa a família e abençoa todos os demais enfermos da nossa igreja, aqueles cujos nomes constam no nosso boletim. Abençoa, Senhor, os nossos velhinhos, os nossos aposentados, os nossos desempregados, todos aqueles que estão vivendo algum momento de tribulação, Senhor, que eles sejam guardados por Ti, sejam conduzidos, sustentados, consolados por Ti, Senhor. E que a palavra possa, Senhor, vencedoramente agir em todas essas vidas, reunindo-nos para Te glorificar, Te agradecer pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado pelo programa que nós acabamos de realizar, pelas palavras que pronunciamos sobre a lição do domingo que antecede esta data. E abençoa, Senhor, para que tudo continue fluindo sob a Tua misericórdia e graça em nossa igreja.
E agora, Senhor, agradecido por todos que participaram, por todos que ouviram e verão o que foi tratado aqui, pedimos por todos em nome de Jesus. E pedimos que nos levem para os nossos lares em segurança, sob a tua bendita proteção, do mesmo modo como nos trouxestes até aqui agora. Abençoa a igreja, sua administração e tudo o mais, Senhor. Em nome de Cristo Jesus pedimos para a tua glória. Amém. Amém.